Olá, boa tarde. Hoje mais uma segunda de lives pragmática. Bom, hoje eu vou começar me apresentando, né? Não sei se todo mundo que tá por aqui me conhece, então vou começar fazendo aí uma breve apresentação, tá? Então eu sou a Patrícia Demoli, eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado em psicologia e educação. Também fiz um curso de especialização em avaliação psicológica pelo IPOG aqui em Brasília. E agora eu tô aí na empreitada do meu doutorado. Oi, Lucas. Tô na empreitada do meu doutorado aí, que todo mundo sabe que é bem puxado, né? Tô no meu último ano. Olha que legal, de Olinda, Pernambuco, na live. Seja bem-vindo, José. Todo mundo aí que tá entrando, seja muito bem-vindo. E eu também sou, então, aí fundadora, né, e diretora da Pragmática, junto com o Dr. Carlos Augusto de Medeiros. Provavelmente vocês têm visto o Guto por aqui, né, bem mais do que eu. Ele que tá mais engajado aí nesse processo das nossas redes sociais, mas nós dois juntos aí idealizamos, pensamos e fundamos a Clínica Pragmática Psicoterapia e Cursos. A gente fica bem feliz com esse projeto, principalmente com esses novos projetos que a gente tem feito, né? Das lives, com a participação de vocês, né? É um jeito também da gente interagir um pouquinho. Acho que as redes sociais, elas ajudam bastante nessa possibilidade, né? De interação. Eu também sou psicóloga clínica, né? E atendo crianças, adolescentes e adultos também. Então, hoje eu vim falar um pouquinho aí para vocês sobre a psicoterapia infantil. A gente acaba aqui focando, né, em outras lives, muito na psicoterapia de adultos e como a PCP pode contribuir para essa psicoterapia. O Guto costuma dizer que preferiu aí atender, né, o público de adultos e que ele deixa as crianças comigo. Então já tenho aí uma caminhada também de atendimento, né, ao público infantil. E eu queria trazer um pouquinho hoje de algumas contribuições que a PCP pode fazer em relação ao atendimento infantil, né? Então, vamos começar falando sobre a PCP em si, né? Quando o Guto criou a PCP, ele criou muito com base na experiência clínica dele, né? Nas dificuldades que ele via de, às vezes, devolver uma análise funcional, né? Ou emitir uma regra, e a dificuldade de seguimento dessa instrução, dessa regra, dificuldade de seguimento, né? Por parte do cliente. Então, ele começou a pensar, né? Quantas vezes também, às vezes a gente dá um conselho para alguém, diz o que a gente acha que a pessoa tem que fazer, e ela muitas vezes, né? Ou não escuta, ou escuta e não aplica na prática, né? E aí, com base na experiência clínica dele, ele começou a tentar pensar em intervenções, né? Que fossem, então, menos diretivas, e que talvez aumentassem a chance daquele terapeutizando mudar o comportamento, né? Se expor às contingências e ocorrerem aí as mudanças de comportamento. Então, a PCP inicialmente, né, a psicoterapia comportamental pragmática, e se tiver alguém aqui me ouvindo, né, que não sabe ainda sobre a PCP, a gente tem aqui no nosso link da bio, da pragmática, um link para o Drive também, com vários textos sobre a PCP, tá? Psicoterapia comportamental pragmática, que foi aí idealizada, pensada pelo Dr. Carlos Augusto de Medeiros, mais conhecido como Guto, né? Que é meu sócio aqui na clínica. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais sobre a PCP, a gente tem aí textos falando sobre isso e outras lives do Guto aqui também discutindo sobre a PCP no atendimento de adultos, né? Então,
Boa tarde, gente. Boa tarde aí para quem tá entrando. Então, a PCP inicialmente ela foi criada, né, para o atendimento de adultos. E a PCP, ela acaba exigindo, para quem já conhece aí um pouco mais da PCP, ela acaba exigindo um repertório, né, de comportamento aí do nosso terapeutizando, né, um repertório de reflexão, um repertório assim, de que as pessoas consigam mesmo refletir sobre as nossas perguntas, concatenar ideias, né? E a gente brinca que a PCP acaba exigindo muito do terapeutizando, né? Porque a partir do momento que o terapeuta, então, ele começa a fazer várias perguntas para o terapeutizando, né? O terapeutizando torna-se aí o protagonista da sua terapia e tem que refletir, tem que chegar a conclusões importantes. Então, se eu estiver falando grego para alguém, podem perguntar aí, tá, gente? Mas o que marca, então, a PCP aí em adultos, talvez eu costumo dizer até que seja o uso do questionamento reflexivo, né? Então, o que é o questionamento reflexivo? São aquelas perguntas, a gente vai dar preferência para perguntas abertas, né? Então, são perguntas abertas, encadeadas, de acordo com a fala do terapeutizando, que criam condições para que ele chegue às próprias conclusões e emita autorregras, né? Então, talvez o questionamento reflexivo seja o instrumento, digamos assim, né, mais importante da PCP, talvez até o diferencial grande da PCP em relação aí a outras formas de se fazer na clínica, né? E a gente fala muito em pergunta aberta e fechada, então só para, né, dar uma esclarecida aqui de forma bem rápida, eu gosto muito da definição de que a pergunta fechada, ela é aquela que faz com que quando a gente pergunte, a resposta em geral venha de forma entre sim ou não, gosto, não gosto, quero, não quero, né? Mesma coisa eu virar para vocês e falar assim, vocês estão gostando dessa live? Né? Vocês vão dizer gosto ou não gosto, tô gostando, não tô gostando, sim ou não, né? Então, em geral, a gente vai chamar essas perguntas de perguntas fechadas. E na PCP, então, a gente vai preferir perguntas abertas, né? Que são aquelas perguntas que vão começar com onde, quando, como, de que forma, com que frequência. Então, a gente vai preferir essas perguntas, né, em detrimento de perguntas fechadas. E isso vai servir tanto para o atendimento de adultos quanto para o atendimento, né, de crianças. Então, continuando aí o raciocínio, a PCP foi criada para o atendimento de adultos, a gente dá preferência aí para uso de perguntas abertas, a gente utiliza aí do questionamento reflexivo. Obrigada pelos comentários aí, gente. E isso também pode ser aplicado à prática do atendimento infantil, né? Então, quando eu me deparei com a PCP, eu fiquei muito intrigada de como que a gente poderia, né, usar algumas estratégias da PCP também para o atendimento de crianças na clínica. E aí eu já vou dizer para vocês que é um grande desafio, né? Primeiramente porque a PCP foi criada para o atendimento de adultos, como eu tenho dito até agora, e também porque o atendimento de crianças, ele tende também a ser um pouco mais desafiador de forma geral para todos os terapeutas, né? Quando a gente compara com o atendimento de adultos. Porque no atendimento infantil, a gente vai atender a criança, a gente vai atender os pais daquela criança, a gente vai, às vezes, fazer visita à escola, às vezes a gente vai atender outros familiares também, para entender toda a dinâmica de funcionamento dos comportamentos daquela criança, né? Então, o atendimento infantil, ele por si só, ele já requer um pouco mais de habilidade, né, do terapeuta. Então, habilidades tanto de contato com crianças, quanto de contato com adultos, né? Adultos em escola, adultos sendo o genitor, a genitora, né, avós, enfim. Pessoas ali da família ampliada, da família estendida da criança, né? Às vezes a gente tem contato também
com babás, né? Com pessoas que são importantes ali na vida daquela criança. Então começaram a vir os questionamentos de como é que a gente poderia utilizar, né, a PCP no atendimento infantil. E uma das primeiras estratégias, quando eu fui para a clínica atender crianças, que eu achava que era uma estratégia bem interessante, era trazer os pais para dentro do contexto clínico. Então, como é que isso funcionava? Obviamente, gente, que isso também vai depender muito da idade da criança e da demanda que você está atendendo, né? Então, obviamente que dependendo da demanda, a criança vai precisar falar coisas com você que ela não falaria na frente dos pais dela, né? Então, nesses casos, não daria para você fazer, né, isso que eu estou propondo aqui como uma possibilidade de intervenção em atendimento infantil. Não daria para você trazer os pais para dentro da sala durante a sessão, porque talvez a criança não conseguisse se expor, né, para você de forma mais clara e verdadeira, né, na frente daquele pai, daquela mãe. Mas, levando em conta, às vezes, né, que em grande maioria dos casos, a gente pega aí casos de crianças que a demanda, em geral, é sobre birra, né, os pais têm dificuldade de colocar limite, os pais têm dificuldade de falar um não, dificuldade de estabelecer rotina. Então, quando isso acontece, né, a gente talvez possa se utilizar dessa possibilidade de trazer os pais para dentro do consultório. Por quê? Uma coisa que eu percebia era que, quando eu comecei a atender criança, era que às vezes eu atendia a criança, deixava um pouquinho do final, né, para falar com os pais, eles vinham com um monte de demanda, um monte de dúvida, me perguntando o que eles poderiam fazer, né, traziam alguns exemplos de acontecimentos ali da semana, e eu tinha um tempo muito curto, né, eu falava um monte de coisa que eles deveriam fazer, emitia um monte de regra, e na maioria dos casos eles não conseguiam cumprir, ou às vezes eles nem conseguiam lembrar de tudo que eu tinha falado, e isso não era efetivo, né, no tratamento da criança. Então eu conseguia fazer o trabalho com a criança, mas eu percebi que o trabalho com os pais ficava um pouco aquém, né? E aí uma das possibilidades que eu tinha pensado era trazer então os pais para dentro da sala, né, para dentro do contexto clínico. E aí, inicialmente, eu comecei a pensar como é que isso poderia ser feito, né? E aí, eu então fazia a sessão com a criança na frente do pai, na frente da mãe, né? Do responsável. E eles começavam a observar como é que eu lidava com aquela criança, né? Como é que eu colocava limite, como é que eu fazia com que a criança não mexesse, por exemplo, nos objetos do armário, quando não era para mexer, né? Como é que eu pedia para a criança guardar os objetos na hora que fosse para guardar, como é que eu fazia para controlar um choro, né? Uma frustração ao perder um jogo, por exemplo, né? Então os pais começaram a observar o meu comportamento com a criança e começaram a aprender também por modelo, né? Então eles começavam a observar o meu comportamento, como eu fazia com a criança, e eu percebi que isso ajudou um pouco os pais a repetirem esses comportamentos em casa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu combinava com a criança, por exemplo, se você agora não pode pegar os brinquedos no armário, só pode pegar se você me pedir, né? Então, esse era o meu combinado com a criança, por exemplo. E aí a criança às vezes ia pro armário, né? Então, eu falava assim, olha, agora não é a hora de pegar os brinquedos do armário. Se você for de novo pro armário, a gente vai ficar um tempinho sem jogar, por exemplo, né? Então, às vezes a criança ia lá, né, pro armário, pegava, eu retirava os jogos de perto da criança, né, dava ali uns segundinhos, uns 3, 4 segundinhos, né, sem dar atenção para a criança naquele momento, então não olhava para a criança, só retirava as coisas e depois de uns 3, 4 segundinhos voltava a brincar com a criança como se nada tivesse acontecido, até porque naquele momento a criança tinha emitido o comportamento adequado, que era, né, ficar um tempo sem jogar,
Então, esperar, né, um tempo. Então, por exemplo, isso muitas das vezes, né, controlava o comportamento da criança naquele momento, por exemplo, né? Então, às vezes o pai percebia, né, o que eu fazia, observava essas estratégias e poderia, por exemplo, repetir uma estratégia dessa em casa, né? Às vezes uma criança que jogava coisas no chão, né? Jogava lápis, jogava brinquedo. Em geral, eu pedia para essa criança buscar, né? Porque se ela jogou no chão, em geral, a consequência natural é que ela busque esse objeto que ela jogou do chão, né? Então, às vezes eu via muitos pais, que a criança joga um monte de coisa no chão, eu fico louco catando. E aí, durante a sessão, eu falava, olha, eu gostaria que você pegasse o que você jogou no chão, por favor. Né? Ou então, quando a criança não pegava, né, eu falava assim, olha, enquanto você não pegar, a gente não vai voltar a jogar, né? Quando você pegar, a gente vai voltar a jogar. E aí, então, assim que a criança pegava, né, eu falava, isso, vamos lá, vamos voltar a jogar. Como você pegou, agora a gente tem todas as peças, vamos voltar a jogar. Então, isso é um exemplo, né? Para reforçar o comportamento da criança da forma mais natural possível que eu conseguisse dentro do consultório, para que ela buscasse o que ela catou, né? Então, eu tô dando esses exemplos só para vocês perceberem que a partir do momento que os pais começavam a observar, né, essas pequenas intervenções dentro do consultório, eles conseguiam repetir isso em casa. Provavelmente a chance era muito maior deles repetirem isso em casa, né, me vendo fazer, aprendendo ali por modelo, por exemplo, do que quando eu tinha 5 minutos no final da sessão para virar para eles e falar assim, olha, quando a criança jogar alguma coisa no chão, você pede para ela catar, tá bom? E aí, depois que ela catar, você corre lá, e aí depois que ela catar, você finge que nada aconteceu, continua jogando, tá? Para reforçar o comportamento da criança de catar o brinquedo que ela jogou no chão, por exemplo. Então, e às vezes isso ficava, né, muito difícil, assim, para os pais reproduzirem em casa. Então, quando a criança era muito pequena, essa poderia ser uma das estratégias, né? Então, de forma geral, a PCP busca estratégias no atendimento de adulto em detrimento da emissão de regras. Com crianças muito pequenas em consultório, essa poderia ser uma estratégia em detrimento de emissão de regras. Ao invés de eu ficar dizendo o que os pais deveriam fazer, eu poderia fazer na frente dos pais, né, em sessão, para eles aprenderem por modelo e isso fazer com que aumentasse a probabilidade de que eles reproduzissem esses comportamentos fora do contexto terapêutico, em casa, por exemplo, e eles mesmos pudessem manipular as contingências ali do comportamento da criança, tá? Aí já vou falar quando a criança for maiorzinha, mas antes disso vou só ler uma pergunta aqui. A psicoeducação é o principal instrumento da TCC em muitas terapias. Quando isso não é suficiente? José, a gente tem uma vasta literatura, né, dizendo que a psicoeducação é muito eficiente. Né, dizendo que a psicoeducação é uma estratégia importante, ela é uma estratégia utilizada aí por várias terapias, inclusive a psicoeducação, ela é utilizada até para o treinamento de pais, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, para o treinamento de pais, inclusive dentro da abordagem comportamental também, né? Então, a gente não pode desmerecer essa literatura e com certeza, né, a gente sabe aí de vários estudos que dizem que a aprendizagem por psicoeducação, a aprendizagem por regras, ela traz muitos efeitos, né? Mais uma coisa que aí talvez depois a gente possa entrar num debate mais profundo sobre isso, ou vocês até assistirem outras lives aí do Guto discutindo isso, mas a PCP, só para dar uma pincelada, né? A PCP, ela busca uma alternativa à psicoeducação na clínica, né, em que o terapeuta ele não fica naquela postura do agente controlador que sabe todas as coisas e que vai dizer o que o terapeutizando deve ou não fazer. Né? A nossa ideia é buscar alternativas à emissão de regras, porque a gente acredita também que quando
embora a regra, né, ela seja eficaz em alguma medida, a gente acredita que quando o terapeutizando chega às próprias conclusões, ele emite as próprias autorregras, isso aumenta a probabilidade, aumenta a chance de que ele siga essa autorregra emitida por ele, né? Então, ao invés de eu falar, você deveria terminar com seu namorado, se eu faço várias perguntas para que você chegue a essa conclusão de que você deve terminar com seu namorado, a gente acredita que isso, além de gerar mais liberdade para o terapeutizando, além de fazer com que o terapeuta tenha um papel, né, um papel menos controlador, a gente acredita que isso gera maior probabilidade do seguimento da autorregra que ele próprio chegou com as conclusões, a partir das perguntas abertas que a gente fez, usando o questionamento reflexivo, por exemplo, né, do que se a gente falasse para ele fazer alguma coisa. Embora, realmente, a gente não pode tirar o papel aí da psicoeducação, tá? Então, o que começou a acontecer, né? Que nem eu falei no início, não sei se você estava aqui, José. Quando o Guto começou a atender, ele emitiu um monte de regra, né? Ele devolvia análise funcional e ele começou a perceber que talvez isso não estava sendo tão efetivo para a mudança do comportamento, ou só isso não estava sendo tão efetivo, né? E então, por isso, a PCP vem com essa ideia da gente buscar alternativas à emissão de regras e alternativas à psicoeducação, tá? E aí, então, eu dei um exemplo aí de como que poderia ser uma alternativa, né, à emissão de regras aos pais, colocando os pais dentro da sala em casos aí de crianças pequenas, em que não tem uma demanda de nada, José, em que não tem uma demanda, que talvez eles não falariam na frente dos pais, né? Numa demanda de colocar limites, de lidar com birra, por exemplo. Agora, se a gente pensar no atendimento infantil de uma criança, né, um pouquinho mais velha, talvez lá a partir dos seus 8 anos, dependendo de como que tá o repertório verbal dessa criança, dependendo de como que tá a possibilidade dela refletir sobre as coisas, talvez a gente já comece a conseguir utilizar mais com essas crianças perguntas abertas, o questionamento reflexivo, por exemplo, né? Então, a gente não pode ser ingênuo, né, de achar que quando a gente lida com os relatos, com as falas das pessoas, que todo mundo vai emitir relatos acurados. O que seriam esses relatos acurados? Relatos, no senso comum, relatos verdadeiros, né, relatos sem manipulação. A gente não pode ser ingênuo de achar, né, que todos os nossos relatos vão ser acurados. E muitas vezes, né, o nosso relato está sob controle de outras contingências, né? Muitas vezes sob controle de não magoar os outros, muitas vezes sob controle de corresponder a uma demanda de alguém, né? Então, se eu perguntar aqui para vocês estão gostando da live com uma pergunta fechada? Vocês provavelmente responderiam que sim ou ficariam calados, né? Seria muito difícil alguém me dizer aqui não. Entende? Até por uma questão, talvez, aí social, né? Isso. Então, e o ideal para a clínica, José, é que a gente crie condições para que os nossos terapeutizandos emitam tatos puros, né? Que seria aquele operante verbal sob controle de um estímulo antecedente não verbal, né, mantido aí por reforçadores generalizados. Então, mas aí para quem quiser saber um pouco mais de tato, a gente tem vídeos lá no YouTube, no nosso canal, né? Se vocês quiserem aprofundar aí sobre tato, sobre os operantes verbais, a gente tem vídeo também sobre isso. Então, a nossa ideia na clínica é realmente, eu vou usar aqui relatos acurados, tá? Relatos em que as crianças não manipulem, por exemplo, né? E eu não tô dizendo que essa manipulação do comportamento verbal da criança é sempre com autoconhecimento. Em geral, pode ser até sem autoconhecimento, né? Várias variáveis podem influenciar nos relatos das crianças. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar
que todas as crianças vão emitir relatos acurados sempre, né? E é o mesmo caso dos adultos. Então, a gente tem também que utilizar estratégias para conseguir investigar aí, né? Coletar dados, investigar sobre as demandas das crianças. Então, eu vejo que um ganho muito grande da PCP, né, no atendimento infantil a crianças um pouquinho maiores, aí com 7, 8 anos e para frente disso, né, e mais velhas, a gente tende sim a conseguir usar o questionamento reflexivo, por exemplo, né? Então, ao invés de eu virar para ela, vou dar um exemplo aqui para vocês, ao invés de eu virar para ela e falar assim, usar uma pergunta fechada. Você gosta da sua mãe? A sua mãe bate em você? A sua mãe te trata bem? Supondo que eu queira descobrir essas coisas. Eu posso usar um questionamento reflexivo. Eu posso, em detrimento dessas perguntas fechadas, eu posso usar um questionamento reflexivo, que é um procedimento da PCP. Então, relate para mim como é o seu convívio com a sua mãe. O que vocês fazem juntas? O que ela faz que te deixa feliz? O que ela faz que você não gosta muito? O que ela faz que você gostaria que ela continuasse fazendo sempre? O que ela faz que talvez você gostaria que ela fizesse um pouquinho menos? Quem é uma mãe que você conhece que é super legal? Que características que essa mãe, que é super legal, tem? Quais dessas características dessa mãe super legal a sua mãe também tem? Quais características ela não tem? Ou a gente pode usar, né, uma pergunta surpreendente, por exemplo. Se eu fizesse uma mágica aqui e a sua mãe virasse uma mãe super legal, o que mudaria no comportamento dela? O que mudaria na forma como ela te trata, né? Então, aqui eu já dei exemplos de uso de questionamento reflexivo, de uso de uma pergunta surpreendente. Obviamente, gente, eu tô falando aqui só as falas do terapeuta, tá? Obviamente, a gente faz uma pergunta de cada vez, encadeado na fala da criança, de acordo com o que ela tá respondendo. E aí, a gente vai fazendo esses questionamentos reflexivos, fazendo essas perguntas em geral abertas, né? Todas as que eu fiz aqui foram abertas. E aí a gente vai analisando, né, as respostas ali da criança. Então, quando a criança já é maiorzinha, ela já consegue ter um raciocínio crítico, ela já consegue ter um raciocínio reflexivo, a gente consegue já usar um questionamento reflexivo, uma pergunta surpreendente, né? A gente consegue usar um ecoico. Então, o ecoico aqui, se eu estiver falando grego para alguém, gente, tem textos também aí e vídeos, né, sobre isso, mas de forma geral, quando a gente repete uma fala da criança, uma parte da fala, né, no intuito de a criança refletir um pouco sobre aquilo, né, escutar a gente repetindo, refletir um pouco sobre aquilo, falar mais sobre aquilo, ou não, ou continuar no discurso que ela tá, né? Então o ecoico ele também dá essa liberdade. O ecoico também serve para aquelas crianças que falam bastante e o terapeuta quer fazer uma intervenção e ele não quer interromper a criança. Então ele pode ecoar uma parte da fala da criança, né? E aí ela passa a ter a possibilidade de falar mais sobre aquilo que o terapeuta ecoou, ou ela passa a ter a possibilidade de continuar falando sobre o que ela estava falando, né? Então a gente falou um pouco sobre algumas estratégias, né, com as crianças menores, de colocar os pais dentro da sala, de aprendizagem por modelo. A gente falou um pouco da estratégia com crianças maiores, que a gente já consegue usar algumas estratégias da PCP com questionamento reflexivo, com o uso do ecoico, com o uso do polar, com o uso das perguntas surpreendentes. Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí uma outra coisa que a gente pode utilizar também, né? E aí, talvez com todas as crianças, é um pouquinho do reforçamento diferencial dos relatos, né? E aí, bem de forma sucinta e geral, a gente vai fazer as análises funcionais individuais, né? Dos comportamentos das crianças.
E aí, com base nessas análises funcionais, a gente vai determinar, então, assim como no atendimento de PCP em adultos, os comportamentos que a gente vai chamar de comportamentos-alvo, que são aqueles comportamentos que a gente vai querer atingir. Atingir no sentido de que eles aumentem de frequência ou que eles diminuam de frequência, que eles continuem ocorrendo ou que eles deixem de ocorrer ou ocorram em menor frequência. A partir do momento que a gente fez análises funcionais individuais e a gente definiu esses comportamentos-alvo, a gente pode utilizar um procedimento aí, que aí esse procedimento, ele não é um procedimento necessariamente da PCP, né? Um procedimento da análise do comportamento, o reforçamento diferencial, mas talvez a gente utilize de uma forma diferente. Né? Então, de forma geral, a gente vai usar o reforçamento diferencial com base na análise funcional, depois de definir os comportamentos-alvo a fortalecer e a enfraquecer, e utilizando também as perguntas abertas. Então, a gente vai focar, por exemplo, em fazer várias perguntas para a criança sobre assuntos que a gente quer descobrir, coisas que a gente tem curiosidade sobre a demanda, né, em assuntos que para reforçar comportamentos que a gente quer que ela continue fazendo, e a gente vai reforçar em menor magnitude ou colocar em extinção, ou em outras palavras, fazer menos perguntas e dar menos atenção para aqueles relatos da criança em relação a comportamentos que a gente quer enfraquecer. Então, para ficar claro aqui o que eu tô querendo dizer, vamos pensar quando vocês vão contar alguma coisa legal, né, que vocês viveram para um amigo. E ele te enche de pergunta. A tendência, se ele tá te enchendo de pergunta, é que você fale mais sobre aquele tema, né, que você desenvolva mais sobre aquilo, que você responda as perguntas que ele tá te fazendo, né? Então, quando ele demonstra atenção e faz perguntas sobre o que você está falando, você tende a falar mais sobre aquele assunto. Diferente de quando esse seu amigo, ele nem dá bola para o que você está contando, ele não olha nos seus olhos, ele não faz perguntas sobre o que você está falando, né? E então, nesse caso, você tende a falar menos sobre isso que você está contando, você tende até a parar de contar, né? Porque você não está recebendo atenção por aquele relato, né? Por aquilo que você está contando. Então, a gente vai usar um pouco dessa estratégia no atendimento com crianças também, que a gente também utiliza na PCP com adultos. Então, quando a criança estiver me contando, por exemplo, que ela foi assertiva, que ela pediu com educação, que ela pediu desculpa, que em geral, dependendo na maioria das análises funcionais, são comportamentos a fortalecer, o que não é uma regra, isso vai depender muito de cada caso, mas em geral, são comportamentos a fortalecer, eu posso fazer mais perguntas sobre isso. Em geral, perguntas abertas, como é que você se sentiu ao pedir desculpa? Como é que a pessoa se sentiu quando você pediu desculpa? O que você achou da reação dela? Como é que seria se ela te pedisse desculpa também quando ela errasse? O que você achou do que você fez? Então, a gente pode, né, perguntar várias coisas sobre aquele comportamento, por exemplo, de pedir desculpa, que é esse que eu tô dando o exemplo. Ao mesmo tempo, se a criança me conta que bateu nos colegas da escola, ou que xingou alguém, que em geral, de novo, né, não é uma regra, mas em geral, dependendo da análise funcional, são comportamentos a enfraquecer. Então, eu posso perguntar menos sobre isso, ou dar menos atenção para esse tipo de relato, por exemplo, né? Em contrapartida, em alguns outros momentos, o ideal é que eu utilize do questionamento reflexivo para fazer com que a criança chegue às conclusões importantes sobre esse tipo de comportamento, de xingar, de bater, né? E como é que ela está lidando com outras crianças e outros adultos também. Mas aí é um outro ponto, né? Então, eu posso utilizar esse reforçamento diferencial para dar mais atenção para alguns assuntos que a criança me contar e dar menos atenção ou colocar em extinção sobre outros assuntos que ela me contar.
Então, reforçamento diferencial também pode ser uma estratégia aí que a gente utiliza em PCP com adultos, mas também pode utilizar em PCP com crianças. E aí também tem um outro ponto que quando a gente atende criança, né, eu já até falei aqui, a gente atende os pais da criança também. Então, a gente também tem uma vasta literatura aí em treinamento de pais, eu até estava falando um pouquinho aí para o José anteriormente sobre isso. A gente tem uma vasta literatura de treinamento de pais com psicoeducação, inclusive em análise do comportamento, né? Então, em que os pais são treinados sobre o que eles devem ou não fazer com as crianças por meio de instruções, de regras, de psicoeducação. Então, muitas vezes eu ensino para os pais, olha, não pode bater, temos uma lei que defende as crianças, né? Hoje em dia é crime, por exemplo, né? Então, só que, de novo, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que só da gente falar isso para os pais, isso vai necessariamente controlar o comportamento dele, né? De bater na criança, por exemplo, de fazer com que ele pare de bater. Então, uma estratégia que eu também venho aí, desde que eu conheci a PCP, tentando fazer uma aplicação, tentando fazer a aplicação da PCP para o treinamento de pais, né? Para que eu não fique dizendo que os pais devem ou não fazer, mas que eu utilize das estratégias da PCP para que os pais cheguem às conclusões importantes sobre as práticas parentais, para que os próprios pais emitam autorregras de como lidar com essas crianças. Então, por exemplo, eu posso fazer um questionamento reflexivo com os pais, eu posso usar o reforçamento diferencial, eu posso usar o ecoico, até porque se a gente está falando de treinamento a pais, a gente está falando aí provavelmente de adultos, né? Então, e a PCP foi criada para adultos, então é uma aplicação até mais viável e tranquila, digamos assim, do que uma aplicação para o atendimento da criança em si, né? Então, eu posso usar todos os recursos aí também no treinamento a pais. E muito nessa ideia de que quanto mais eu conseguir fazer com que os próprios pais cheguem às conclusões do que eles devem mudar ou fazer em relação à criança, que haja então maior probabilidade deles implementarem isso na prática. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, tá? A gente tá chegando agora no finalzinho da nossa live de hoje, mas se vocês tiverem perguntas sobre o atendimento infantil ou a aplicação da PCP no atendimento infantil, vocês podem perguntar também, tá bom? Mas, de forma geral, os estudos ainda estão incipientes em relação à aplicação da PCP para o atendimento de crianças, adolescentes e o treinamento de pais, né? Então, eu tenho escrito aí, junto com o Guto, alguns documentos, alguns artigos que a gente tem tentado publicar sobre a aplicação da PCP ao atendimento de adolescentes, que foi uma coisa que não deu pra gente falar aqui hoje, né? Não foge um pouco também do escopo da nossa live. Mas a gente tem tentado aí buscar essa aplicação, né? Então, eu que atendo crianças aí, o Guto disse que sobra pra mim. E aí, eu tenho tentado fazer essa aplicação, né? No atendimento de crianças e ao treinamento de pais. Coisas que eu trouxe aqui pra vocês, que pelo menos na minha prática profissional, ela tem sido bem viável, né? A Psicologia colocou, me parece super viável. Pois então tem sido estratégias que eu tenho utilizado aí na prática clínica que realmente têm sido viáveis e que eu tenho visto mudanças de comportamento, tanto das crianças quanto dos pais, em direção aos meus objetivos terapêuticos. Ai, Annelisa, que bom que é você! Ainda quero te conhecer pessoalmente.
Então, assim, são esforços, né, que eu e o Guto temos tentado para conseguir fazer essa aplicação, né? O intuito do Guto inicialmente não foi trabalhar com PCP para o atendimento infantil ou treinamento de pais, mas tem sido aí esforços da nossa parte nos últimos anos e bastante esforço da minha parte, né? Meu tema de doutorado é treinamento de pais e também a aplicação da PCP ao treinamento de pais, né? Então eu já tô aí há uns 4 anos pelo menos estudando isso. E a gente vem pensando também em como que a gente pode ir divulgando, né, esses pequenos passos que a gente já tem visto. E aí uma das oportunidades que a gente pensou foi divulgar aqui nessa live, né, para quem atende criança também começar a pensar um pouquinho em possíveis aplicações da PCP ao atendimento infantil. Essa live, né, o Guto colocou aqui, que ela vai ser postada no Reels da Pragmática, né? Ela vai ficar salva. E na próxima semana o vídeo da live será postado no YouTube. E a gente queria muito pedir para vocês, para quem tá me ouvindo aqui, não segue a Pragmática, seguir aqui as nossas redes sociais, né? A gente tem aqui no Instagram, a gente tem no YouTube um canal com vídeos. A gente também quer pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, para vocês acompanharem aí daqui para frente, né? As nossos avanços e nossas publicações em relação a PCP, análise do comportamento e psicologia de forma geral. Então a gente quer pedir para vocês seguirem aí nosso Instagram, nosso canal no YouTube. E se vocês Obrigada, José. Vamos combinar aí. Quem sabe a gente falar um pouquinho da PCP aplicada a adolescente ou aprofundar no treinamento de pais, né? Vamos pensando em novos temas. Mas se vocês ainda tiverem alguma dúvida e quiserem mandar aí, eu fico disponível. Se você que tá aí me ouvindo, tá ouvindo a gravação, você pode também mandar no direct, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, que a gente também se esforça bastante para respondê-los, tá bom? Eu vou ter que encerrar a live daqui a pouco, mas a gente fica disponível pra gente ir conversando pelas nossas redes sociais por aqui, tá bom, gente? Queremos a live 2, que a força esteja com a senhora, que a força esteja com vocês também, né? Tô roubando aqui a frase típica do Guto, que a força esteja com vocês. Mas eu agradeço aí a todo mundo que ficou aqui, a todo mundo que ouviu, né? E eu espero que a gente tenha aí cada vez mais publicações em relação a esse tema e que possa contribuir com a prática clínica de todos aí também, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigada e a gente se encontra aí mais vezes por aqui, pelo YouTube, pelos nossos textos, tá bom? Não esqueçam de seguir a gente quem ainda não segue. Boa tarde, um beijo para todo mundo. Tchau!